que vai ter aquela avaliação formativa, a primeira, tá? E aí na primeira avaliação formativa, vocês perceberão que nós temos uma menção parcial. E isso faz diferença depois? No caso, como nós estamos com a avaliação presencial suspensa, isso vai fazer muita diferença. Porque no semestre passado a gente teve aluno que fechou com I e eles tiveram que correr atrás de tudo que passou. E aí, semana passada eu já mostrei aquela tabela para vocês com as pendências. E pelo que eu tinha visto até na quinta-feira, pouca gente tinha realizado os fichários da Agenda 4. Pelo que eu vi, até a Jussara mandou um aviso para vocês falando justamente da realização das atividades. Tá bom? Então a gente vai avançar. Deixa eu ver, o Axon tá aí. Bom dia, Axon. Acho que a Amanda já tinha falado. A Emily tá aí também. Bom dia, Emily. A Júlia, a Marcela, a Marina. E acho que o Wallace, que eu não tinha falado ainda. Bom, tranquilo. Esperar aí o pessoal chegar. E aí a gente vai corrigindo aqui. Pelo que eu vi, muitos de vocês até sinalizaram um pouco de dificuldade na compreensão dos exercícios, né? Teve aluno que falou que marcou, mas não entendeu direito lá a opção. Então eu vou começar a falar e a gente vê. E aí eu deixo disponível aqui o vídeo, tá? Depois dessa primeira parte da aula. Bom, então a gente vai corrigir aí da agenda 4. Bom dia, Almeida. Bom dia, professor. Tudo certo? Tudo certo? Bom, Preparado mais uma aula? é isso aí. A gente vai começar a correção aqui. Ok, ficar só observando aí. Desligar o microfone. Beleza. Ó, departamento pessoal 1, que foi a agenda passada, e essa agenda é o departamento pessoal 2. Então, primeira questão lá, que aqui tá a 3, mas para vocês era a primeira. Pedro concluiu o curso técnico em administração e conseguiu seu primeiro emprego na área administrativa de uma fábrica de ventiladores. Funcionário dedicado e assíduo, nunca faltou ao trabalho ou chegou atrasado. Agora ele está matriculado no primeiro ano do curso superior em administração, pois pretende dar continuidade aos seus estudos visando uma ascensão profissional. Como nunca trabalhou com carteira assinada, Pedro tem algumas dúvidas referentes ao período de férias. Então procurou saber com seus colegas informações sobre tal período de descanso e realizou algumas anotações. Então, ó, vamos observar aqui que aqui primeiro é só uma introdução à história. Não tá aparecendo aí, Alexa? Tá normal. Tá bugado? Tá normal, né? Eu vou tirar e voltar de novo aí a projeção. Pera aí, aproveitando que eu tô no terceiro. Mas quem tiver pelo celular ou essa forma de projetar, às vezes ele dá um chutezinho para poder aparecer. Ó, eu tô voltando aí a apresentação. Vai entrar de novo aí. Aí vocês me falam, ó. Vê se voltou, está bom aí. Tranquilo? Beleza. Bom, então, a história é que ele tinha dúvida quanto às férias. E aí a gente tem, ó, leias a seguir. O empregado, independente da função desempenhada na organização, terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo de remuneração.
O salário do mês de férias será pago até o quinto dia útil para esse período com o mesmo valor que o trabalhador receberia se estivesse trabalhando, acrescido de 30%. Aí a terceira opção, o trâmite da concessão das férias será realizado pela empresa por escrito e consciência do empregado, com antecedência mínima de 20 dias. E o último, a época do consentimento das férias será a que melhor atenda aos interesses do empregador, pois esse intervalo visa o seu repouso decorrente do período trabalhado. Bom, dessas opções todas, se a gente for vendo aqui de baixo para cima, ó, o, o consentimento aqui das férias, né, ele não vai melhor atender somente ao interesse do empregador, o empregado também, mas aonde está o erro na última frase é que ele fala ó, que visa ao seu repouso decorrente do período trabalhado. O empregador é o patrão, então aqui não pode ser o período de descanso do patrão, porque o dono da empresa ele não tem férias legalizadas ou seguindo aí as normas da CLT. Então, essa última está errada por causa disso. A terceira, se for tendo dúvida, fala, hein? A terceira, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência e não 20. Pode até perceber que eu deixei em negrito as partes que estão incorretas. E a segunda, ele fala... o Alex, eu vou subir o arquivo aqui no chat. E a segunda, ele fala... Espera aí, ó, que o salário de férias será pago até o quinto dia útil desse período, com o mesmo valor que o trabalhador receberia se estivesse trabalhando. Quando a gente tem férias para receber, as férias, na verdade, elas são pagas antes do início. Vamos supor, eu vou começar dia 1º aí, que é semana que vem. Então, até o dia 30, eu tenho que estar com o dinheiro das férias na conta. Tá? Eu tenho que ter recebido e também as férias têm o adicional. É parte do valor de 30%, tá certo a informação. Mas o problema é que tem que ser pago anteriormente, tá? Anteriormente ao quinto dia útil. Beleza? Tem que ser pago, então, antes de iniciar aí o período de férias. Era eu só escrever aqui, ó. Vou subir o arquivo aí, Alexa, que aí pode ser que você consiga acompanhar por aqui enquanto eu vou falando, tá? Esperar ele carregar e aí eu já colo ele. Ele tá carregando aqui. Bom, entendeu então essa daí? Tranquilo, todo mundo? Beleza. Próxima. É só a primeira, então, que estaria certa, tá? Porque aí a pessoa tem o direito a férias por um período aí trabalhado após um ano. Bom, o arquivo subiu, ó. Vou colocar aí. Tranquilo. Próximo, então. Na número... Acho que essa daqui é a última. Não. Terceira, né? A primeira... Segunda, nossa. Pedro, ao ser contratado, precisa apresentar alguns documentos à organização e essa, por sua vez, vai elaborar o contrato. Então, assim, o que o contrato de trabalho precisa ter? É claro que eu entendo que muitos tiveram dificuldade, até porque a gente ainda não chegou a aprofundar nesses conhecimentos, mas como é que eu posso colocar para vocês? Na agenda o de hoje, que é o Departamento Pessoal 2, ele acaba abordando, só que essas questões elas até aparecem como se fosse da agenda 1, mesmo ainda vocês não tendo aprofundado nesses conhecimentos. Então hoje, até quem ficou em dúvida,
a gente vai trabalhar assuntos relacionados a isso, tá bom? Que aí pelo menos vocês já vão conseguir assimilar melhor e até mesmo quem tiver dúvida ou vai ter a oportunidade aí de tirar essa dúvida. Bom, deixa eu voltar aqui. Ó, quando a gente faz o contrato, tem que estar constando a função, a remuneração que eu tenho, isso vem escrito lá, qual é o valor do seu salário por mês, ou se você trabalha por hora, vai estar escrito, ou se você trabalha por dia, a data de início e término nos 3 primeiros períodos de férias. Calma que eu já vou comentar. 4, número da carteira de trabalho, previdência social. 5, a duração do contrato, caso seja por período indeterminado. 6, assinatura do contratado quanto ao contratante. 7, o nome e o número da carteira de identidade de testemunha. 8, responsabilidades do contratado. E 9, o endereço do contratante. Bom, todos esses pontos, a número 3 e a número 5, que estão aí marcadas em negrito, elas não são informações verdadeiras. Por quê? Como é que eu vou definir a data de início e término dos 3 primeiros períodos de férias? Ou seja, dos 3 primeiros anos que ele vai ter férias? Eu não vou saber. O motivo de eu não saber é porque eu nem sei se ele vai passar no período de experiência, eu nem sei se esse meu funcionário vai estar comigo daqui a um ano. Imagina em 3. E a número 5, a duração do contrato aí, também tem isso, porque como é que eu vou colocar o período de duração do contrato se é um período indeterminado, ou seja, ele não tem prazo para acabar, não tem como, certo? Isso daí é uma situação que só se ele trabalhasse lá um contrato temporário, por exemplo. Quando as pessoas vão trabalhar nos mercados, nas lojas no final do ano e eles fazem um contrato de trabalho para temporada, aí tá lá escrito, tá? Mas quando não, não tem o porquê de estar constando ou de estar escrito, tá bom? Então, vocês já observem quando tiver essas coisas, até por questão de pegadinha mesmo, porque às vezes pode parecer uma coisa e na verdade não é, tá? E também as empresas, às vezes, por desconhecimento dos funcionários, elas acabam não divulgando algumas informações ou não passando as informações certas. Isso também é um problema, porque acaba acontecendo que o funcionário ele acaba ficando ali a mercê do que a empresa coloca e na verdade. Vamos continuar então. Bom, deixa eu voltar aí na tela de vocês aí. Próximo, então. A opção dessa aqui, na verdade, e ele só um pouquinho que ele está carregando. A opção dessa, na verdade, era menos ali que tinha 3 e a 5. Esperar ele voltar, que eu fui carregar o negócio aqui para ver se a Alexa. E ele me tirou da tela. Pronto. Ó, é a D, que aí só não tem a opção 3 e 5. Tranquilo? Ninguém falou nada, porque tá tranquilo. Nesse caso aqui, também é um outro texto, e aí são coisas relacionadas a essa parte um pouco mais de Departamento Pessoal 2, que ele fala para você assinalar a alternativa correta que estabelece a relação de emprego entre a construtora e o senhor Carlos, que ele tinha se aposentado aí, mas ele é um engenheiro, tá? Conforme as normas. Então a gente tem a relação que existe entre as partes é um contrato de estágio, pois aplicará o conhecimento teórico quanto estudante. Essa informação
do contrato de estágio, ela não é correta, tá? Próxima, B. A jornada de trabalho de 44 horas semanais caracteriza vínculo empregatício do engenheiro como trabalho eventual. Também não, até disso aí a gente comentou na última aula, lembra do trabalho eventual? Você só vai fazer, por exemplo, tem lá um evento, aí você foi chamado para trabalhar no evento. Muitas empresas usam os jovens aí para poder fazer trabalho de panfletagem. Aí acaba pegando e chama para fazer a panfletagem só naquele dia que vai ter uma promoção. Então, se eu trabalho 44 horas, não é caracterizado eventual. C. A procura de mão de obra qualificada por profissionais que atuam nesse setor está inflacionando os salários, o que descaracteriza o vínculo empregatício. Também não é, tá? A letra D. A relação de emprego do engenheiro é caracterizada pela subordinação ao gerente de recursos humanos. Essa daí sim, se você ler a história, no segundo parágrafo ele fala quanto à questão desse engenheiro Carlos aí dele trabalhar 44 horas, ele vai ajudar os mais jovens, né, os engenheiros mais jovens. E a letra E, pela recompensa mensal paga pela empresa engenheiro, a relação de trabalho é de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, que aí também não é porque ele foi contratado para trabalhar normalmente, tá? Então é a letra D. Tá dando para entender, Emily? Tranquilo? Emily? Ah, beleza. Ó, até uma pausa antes de eu falar desse, que eu acho que esse é o último. É, o que que eu percebi em algumas coisas que vocês foram fazendo das atividades, né? Teve aluno que ele colocou o bico, sabe, o bico, tipo, vou fazer um bico ali, como trabalho indeterminado. Teve aluno que colocou o garçom como trabalho indeterminado. E só que aí estava escrito assim, o garçom autônomo, ele é um trabalho indeterminado. Se o garçom, vamos lá, eu vou dar o exemplo do Habib's, que tem lá os garçons. Você vai, hoje o garçom tá lá. Você vai na quarta-feira, o garçom tá lá. Você vai na sexta, no sábado, o garçom tá lá. Você passa a semana que vem lá em frente, o garçom tá lá. Ele é um trabalho contínuo, ele é um trabalho indeterminado e provavelmente ele deve ser registrado lá pelo Habib's. Agora, se o garçom, vamos supor que ele faz bico, ele só trabalha sábado, quando a empresa chama ou comunica. Então é um trabalho eventual e não tem período de validade. Porque trabalhar hoje, amanhã ele não vai trabalhar. Então tem que tomar cuidado na interpretação, porque isso daí também pode acabar é, fazendo com que vocês errem as questões, tá bom? Bom, e essa última aqui, que fala da carteira de trabalho, ele fala aqui no texto embaixo aqui. O emprego formal exige que o empregado tenha a sua carteira de trabalho, né, e previdência social. Em relação a esse documento, é correto afirmar que, eu acho que eu tinha comentado a carteira de trabalho, quem tinha, quem não tinha. Ó, a letra A é um documento exigido pela CLT como meio de prova de sua condição de empregado. B, o empregador é, tem o prazo de 72 horas para proceder às anotações na carteira de trabalho. C, é um documento que toda empresa deve possuir como prova de condição de empregadora. E, letra D, é facultativo ao empregador entregar o recibo assinado ao empregado quando ao receber a carteira de trabalho. E E, deverá conter anotações sobre o recrutamento e o processo de seleção do empregado. Então, a gente vai falar uma por uma aí. Eu vi aqui que a Laura colocou, ficou com dúvida no fichário. Não, você não tinha que colocar o Laura lá, era só para indicar, para explicar só quais eram, até exemplo mesmo. A Maria Aparecida quer falar? Bom dia, Maria Aparecida, diga. Eu já comento, Laura, já. Peraí, deixa eu só ver se a Maria quer falar ou não.
Ou apertou sem querer, né, Maria? Beleza. Bom, ó, antes de eu ir apontando aqui essa questão da parte 4 aí. Ô, Laura, lá eu acho que tinha uma parte que pedia para dar exemplo ou para comentar lá como que funcionava. O aprendiz, será que foi você até que colocou? Eu lembrei disso agora. Alguém colocou assim, que é o contrato indeterminado, o aprendiz e o estagiário. Só que na verdade não é indeterminado. Na verdade, o aprendiz e o estagiário, eles são. Bonito, hein? Eles são contrato determinado. Se qualquer pessoa que está aqui na sala for aprendiz ou for estagiário, você pode olhar que você tem um contrato e tem um prazo, que fala que você vai ficar um ano, que fala que você pode renovar por mais um ano, e para ambos os casos, porque passou aí o período de 2 anos, você não pode mais continuar, tá? Maurício, muito bem, né? Deus está vendo. Então, vamos para a correção da 4, ó. Na carteira de trabalho de ninguém, quem tiver a sua aí pode pegar e olhar, vai ter anotação quanto ao recrutamento e seleção, tá? Não vai estar lá falando assim, olha, o Maurício foi selecionado através da dinâmica do sono. Não, vai estar lá apenas a informação que a gente tinha até visto na outra questão do salário, a questão do local da empresa, as informações da empresa CNPJ, tá? É, a letra D é facultativa ao empregador entregar o recibo assinado ao empregado. Nesse caso, quando fala facultativo, é que não é obrigatório, então não é, tá bom? É obrigatório que ele entregue o recibo, tá? Ó. E tem um detalhe. Vamos supor, o Maurício foi lá e entregou a carteira de trabalho. Aí a empresa não deu o recibo e depois falou que não está com ela a carteira, e perdeu a carteira. Ou então ele vai precisar da carteira, que às vezes ele está fazendo um- uma outra seleção para uma outra empresa ou vai trabalhar em dois lugares, a empresa não pode reter a carteira de trabalho. Tá? Ela tem que pegar, faz a anotação, né? Ela te dá o recibo, faz a anotação e na volta você assina que retirou. Não pode ficar com a sua carteira de trabalho lá um século lá e você não vai ter acesso a como é que está a sua situação. A letra C não é porque a empresa não tem carteira de trabalho, tá? A letra B de bola. O empregador tem um prazo de 72 horas. Geralmente são 24 horas, é no mesmo dia. Tipo, você pegou hoje, amanhã você pega de volta, ou no mesmo dia, tá? Faz essa devolução. E, por fim, a letra A é um documento exigido pela CLT, tá bom? Como condição de empregado. Sempre tem, gente, a participação do sindicato, sempre tem participação, às vezes, de alguma denúncia, e aí isso daí gera fiscalização, que acaba trazendo problemas para as empresas, tá? A gente vai entrar agora aqui na Agenda 5. E aí, quando eu falo trazendo problema, só para vocês entenderem, vamos supor, você tem uma construtora e lá na obra ela tem 50 pessoas. Hoje eu estou aqui no apartamento e aqui só do lado aqui, quando eu abro aqui a sacada aqui, tem um prédio à esquerda, tem dois à direita que eles estão construindo. E aí, imagina assim, uma construtora que está com raiva da outra lá, ou são inimigos, vai lá e liga no Ministério do Trabalho e fala, ó, estão trabalhando aí, mas o pessoal tá tudo irregular. Se o Ministério do Trabalho recebe uma denúncia, ele acaba vindo para ver. E aí nisso, se os trabalhadores estiverem irregular, a empresa pode ter uma baita de uma multa e além disso, ela pode também ter aí que pagar a indenização, aquele período lá que está tudo irregular, INSS, fundo de garantia, a questão dos adicionais, do salário.
Então tem que tomar cuidado. Pode parecer na hora, tipo, olha, hoje eu vou contratar o Almeida, vai ficar aqui, só que aí eu não vou registrar ele na carteira de trabalho. Isso daí pode parecer uma coisa para a empresa econômica, só que a longo prazo, né, futuramente, isso vai gerar um baita de um problema. Beleza? Então vocês precisam verificar. Tô falando vocês, mas no sentido assim, se vocês vão trabalhar numa empresa e aí vocês com um conhecimento como técnico vão ajudar lá o dono, vão dar orientações, instruções, não permita que isso aconteça, ou pelo menos deixe isso claro para ele, porque a hora que a fiscalização pegar, você pode ter um problema muito grande. Até aquilo que a gente falou do estagiário. Tinha empresa contratando só estagiário e não tinha nenhum funcionário lá, era tudo estagiário. E aí também existe um limite, tá? E aí, se você passa esse limite e é denunciado, é a mesma coisa, pode ter sanção, pode ter problema, e o Ministério do Trabalho, ele não vai, tipo, bater de porta em porta e falar assim, ah, oi, dona Júlia, deixa eu ver aqui se você, como é que tá o registro aí, como é que tá o pessoal. Ele vai quando alguém denuncia. E se alguém denuncia é porque há algo mais certeza, tá? Então, tipo, tem lá uma clínica que aí tem os médicos tal, e aí o dono, para economizar, quis contratar recepcionista sem registro. Se alguém denunciar e for lá, pode dar aí um baita problema trabalhista. Então, a gente fez a correção, tá? Ficou a resposta, ficou ADDA. Foi isso, acho, né? Deixa eu voltar aqui para eu confirmar. É isso mesmo. ADDA, o gabarito. A gente vai entrar na agenda 5 e aí vai ter um cálculo aí para fazer. Eu tinha até mandado um aviso para vocês, tá? Para poder já verificar, porque não é difícil, vocês vão perceber que é bem tranquilo de se fazer. Bom, todo o caminho aí, né? Existe todo um caminho para a gente poder registrar um empregado. Tem até o exemplo da figurinha ali, que ele tá com a carteira de trabalho na mão do rapaz, e o rapaz ali pensando, né, todo feliz. Esse caminho precisa ser seguido e respeitado, justamente porque eu já havia comentado agora, para evitar você tenha problemas trabalhistas, tá? Uma vez contratado, manter aí, né, na organização esse funcionário e remunerar, elas são rotinas que precisam observar as normas e as leis. E aí, para que tudo isso, né? Para que eu tenho que ficar de olho no que está acontecendo? Na semana passada eu tinha comentado das empregadas domésticas, que agora tem que recolher o e-social, tem que fazer uma série de observações no sistema lá do INSS e tal, do governo, porque se você não faz isso, quando vem a multa para pagar, não adianta falar assim, ah, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou, porque as leis hoje estão todas disponíveis na internet, pelos sites, e até as regras ou as normas para você fazer. E aí você precisa ficar observando, porque se você deixa passar alguma coisa, você não pode alegar desconhecimento, tá? Então, para preservar os direitos tanto do empregado como do empregador e permitir que as relações de trabalho aconteçam de maneira harmoniosa, a gente precisa fazer essa observação e também, né, se você não tem conhecimento, gente, ninguém é obrigado a conhecer tudo ou a conhecer o funcionamento. Fala com a contabilidade da empresa. Ai, mas a minha empresa, a contabilidade, ela não dá muito suporte. Então vai para outra empresa ou vai lá conversar no PAT, vai conversar é, com alguma empresa que te dê uma assessoria para você poder fazer isso, porque é muito pior ou vai gastar muito mais se você não fizer do que você ir deixando, deixando, deixando e depois vai ver que vai dar problema, tá? Ó, gente, o Axon colocou aqui que já ouviu falar de uma empresa que tem um setor só para pesquisar atualizações na lei trabalhista. Isso é verdade, o Axon. Tem empresa que ela vai ter ali, dentro do departamento pessoal, pessoas dedicadas somente a
observar isso, porque é uma coisa que muda muito. Não é assim, tipo, eu vou, vai, seguir uma prática que desde quando eu abri a empresa em 1980, e vai ser tudo da mesma forma. E aí, de lá para cá, a lei já mudou, já incluiu os direitos para os trabalhadores, já diminuiu lá alguma forma de arrecadação de imposto eh, do meu modelo de empresa, seja EPP, ME. E aí, se eu não observo tudo isso, eu tenho um baita de um problema. O Maurício até colocou aí, mas acho que ele entendeu, né? Ele falou se vale a pena. É claro que isso é se você tem uma empresa grande. Agora, nas menores, tipo nas microempresas, na ME, o recomendado é o que eu falei. Você fala com a contabilidade, porque geralmente é a contabilidade que fecha a folha de pagamento, tá? Porque é a contabilidade, como ela atende várias empresas, ela acompanha muito dessas mudanças aí que o Axon tá falando, gente. Porque assim, hoje você está fazendo de um jeito. Aí de repente sai uma edição especial lá do Diário Oficial do Governo, né, que é onde saem as leis. Aí fala que a partir de amanhã tudo que está sendo feito vai ser mudado para tal modelo. E aí você não leu, infelizmente pode ter problema aí junto ao Ministério do Trabalho, tá? É, E aí, vocês sabem quais são os direitos que os trabalhadores têm? Alguém sabe? Alguém que já trabalhou? O Almeida, Patrícia, a Tânia. Acho que a Tânia tá aí, que eu tinha visto antes. A Beatriz, não sei se a Beatriz tá aí. Ou a nossa turma Team, né? A Alexia, sabe, Alexia? A Ana Carolina Rodrigues, a Bárbara Nakaodo, o João também, o Wallace. Deixa eu ver. Professor, eu tenho que recordar aqui, puxar na memória. Tá, Então, a Tânia sabe, Tânia? o que eu Ah, recordo, não sei se seria bom comentar, é as falhas da empresa. Conforme eu tô geralmente a gente aprendendo, recorda. conforme eu tô aprendendo aí com o curso, eu percebi N falhas da empresa. Aí não sei se seria bom falar. Não, das falhas até o pessoal Integridade. acaba visualizando, mas dos direitos do trabalhador, ó, a Bárbara colocou férias, por exemplo. Lembra de mais algum? São vários. Fala só um. Ó, Isso. A é, última carteira assinada foi na Copa, nossa, 2014, 18? 14. Caramba. Ó, Bom então dia, vamos ver aqui professor. Bom no dia. chat. Bom dia. Quem é a Tânia? É que a minha internet está bem ruim hoje. Não, qualquer Você coisa está você falando sobre escreve os no direitos do chat. trabalhador, né? Isso. Eu vi que a colega colocou férias, mas ela tem direito se for um contrato indeterminado, né? A 13º salário, tem o recolhimento do FGTS, e aí também vai depender da empresa, enfim, porque tem alguns outros benefícios que nem sempre são considerados direitos, né? Então, pode ser plano de saúde, cesta básica, que aí são benefícios. Entendi. Vai depender mesmo da empresa e até a questão cesta básica aí, tem coisa que é acertado ali, ou é combinado com o sindicato, e aí também você, nessa que a gente estava falando aqui com a Almeida, ou até antes, de você ter que ficar observando essas mudanças, que eu acho que era o Axon que tinha escrito, entra também isso. Às vezes saiu lá uma convenção, saiu lá um acerto que fala que você tem que dar a cesta básica aí, e aí ninguém olha e você acaba é, deixando isso passar. Isso aconteceu aqui na Baixada com uma empresa aí que ela acabou tendo problema porque não observou é, um direito dos trabalhadores e depois eles entraram na justiça com a ação. Ou às vezes sabia, mas não queria colocar. Ó, a Bárbara colocou, o Almeida vai falar aqui, mas a Bárbara Eu colocou lembrei vale. de mais bom. Hã?
Eu lembrei de outros direitos também, que muitas vezes acaba não sendo falado. A licença nojo, a licença gala, licença Ah, sim. maternidade. Aqui ela escreveu, eu ia falar agora. A Patrícia colocou direito à gestante. A Bárbara tinha colocado férias, vale transporte, 13º, que você tinha comentado. Gente, quando morre um parente próximo, a gente vai falar disso hoje. Ele tem o direito aí, né, o empregado, a se ausentar da empresa sem desconto. No caso, nascimento de filho também tem esse direito, mesmo o homem, tá? E aí, Almeida pergunta, que aí eu falo aqui da Laura. Cadê o Almeida? Eu recordei que lá onde eu trabalhava lá, a gente fazia refeição lá, e tem direito a ter o vale alimentação ou não, devido à refeição. Isso equivale ou não? Tomava café e Vocês. almoçava na empresa. Ah, então isso daí também. É, Em alguns momentos a empresa coloca isso dentro lá do seu contrato e ela define até o horário que você vai poder tomar café e vai almoçar para poder o trabalho não ser parado, né? Vamos supor, na indústria lá na Uzi Minas, na Cozipa, o pessoal ele tem horário lá e aí faz o revezamento para poder não parar a indústria, que não pode parar. Beleza, o Almeida, certo. E a Laura, ela colocou aqui, ó, quem trabalha com produtos nocivos ou quem trabalha na área da saúde, tudo isso vocês também têm o direito de ter os adicionais, tá? Ah, calma aí que eu subi aqui os deveres. É, a Etna colocou o horário de almoço, o adicional de periculosidade também, o Wallace, você está atuando em algo que tem risco aí para sua saúde. Tem periculosidade, insalubridade, isso daí também está aqui constando. O pessoal da indústria acaba recebendo, a polícia também ela acaba tendo, tá? Bom, e dos deveres, né? Quais são os deveres do trabalhador? Porque às vezes a gente foca tanto nos direitos e a gente acaba esquecendo aí dos deveres. A hora extra aí como direito, sim, Beatriz, está certo. Os deveres, né? A pontualidade, a Tânia colocou. É, Você cumprir ali aquela sua jornada de trabalho e pode até dar como demissão por justa causa. A insubordinação. Lembra que a gente falou semana passada, a subordinação? Ou não? Lembra, Laura? Ah, deixa eu voltar aqui a tela. Ninguém lembra? Lembra? Ó, a Beatriz colocou o cumprimento das normas, sim, porque isso vai estar naquele contrato que tinha, até naquele, acho que era na segunda questão que falava do contrato, tá lá escrita a questão das normas, e aí, se o funcionário não usar, pode caracterizar aí o descumprimento de norma, e qualquer acidente que tenha, ele pode ter aí um baita de um problema, porque não adianta ele recorrer à justiça lá, sendo que a empresa ela fornece para ele o Vale ali, tipo, o Vale não, desculpa, o EPI. O Patrícia saiu branco aqui, ó, mas eu selecionei e ele acabou, tipo, aparecendo aí o que você escreveu. Cumprir e acatar as ordens do serviço, ser pontual e assíduo, fazer exame médico. Também o exame médico, dependendo da atividade que ele faz, quando envolve coisa nociva aí, tem que fazer num período maior, usar medidas de proteção, respeitar os colegas, guardar o segredo da empresa também faz parte, tá, gente? Porque é, vamos supor, agora essa época aí que tá o pessoal fazendo as vacinas. É, Você tá lá trabalhando no laboratório, de repente vem um cara da concorrente e tenta te pagar um dinheiro para você passar as informações. Então, isso daí pode gerar processo contra o funcionário, tá? Manter o ambiente limpo sempre que utilizar, que foi o que a Patrícia colocou. Até aqui dos deveres, deixa só eu subir aqui a seleção de novo para eu poder enxergar o que eu ia falar. Ah, quando você coloca o vale transporte, que eu acho que alguém tinha escrito antes lá nos direitos, e o trabalhador, vamos supor, ele recebe vale transporte, mas ele vai de moto. Recebe vale transporte, mas ele vai de bicicleta. E ele sofre um acidente,
ele pode ter problema, porque a empresa vai falar assim, ué, o, o Sakamoto, por que você veio de bicicleta se a gente te dá o vale transporte? Não era para ter acontecido isso, porque era para você estar no ônibus. Então também já teve casos aí, se vocês pesquisarem na questão da jurisprudência, né, que foram casos que foram para processo e o juiz deu decisão, também do trabalhador que ele acabou aí sendo de certa forma penalizado. Ele teve problema porque ele recebia o vale transporte, ia de bicicleta até que ele sofreu o acidente. Tá? Depois eu vou deixar esse vídeo para vocês verificarem quanto aos direitos e aos deveres. Eu não vou apertar aqui para passar, mas aí eu deixo para vocês passarem. Depois eu vou. Já mandei, na verdade, isso aqui. O Alexia, você está conseguindo verificar, Alexia? Alexia. Vou marcar um @Alexia para ver se ela se manifesta. Porque eu fiquei preocupado com ela, que ela não estava conseguindo enxergar. E também parou de fazer as atividades. Tá, o Lucas, sai e entra de novo. Sai, aí você fecha tudo e volta de novo. Ah, beleza, Alexia. Até te mandei esses slides. Bom, e aí a gente vai falar da jornada de trabalho. É, Quem aí é do camp, vocês trabalham 4 horas, né? Os meninos, não quem é funcionário do camp mesmo, mas quem são os aprendizes do camp. É, Trabalha 4 ou trabalha 6 horas por dia? 6? 6. Ah, que bom. Quem é do camp é um regime diferente, porque a legislação entendeu que você precisa aprender ali, né? Porque a gente fala trabalhar, mas na verdade é o aprendizado. Aprendizagem. Você vai estar lá para aprender e ele não pode interferir ou atrapalhar no seu estudo. Então a gente tem várias jornadas de trabalho ou vários modelos ou sistemas, tá? Na Constituição e até na CLT também tem que fala disso. O comum ou a nossa jornada aí habitual, ela é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que significa 44 horas semanais? A Laura, por exemplo, ela vai ser efetivada lá onde ela trabalha. Então, ela pode trabalhar de segunda a sexta 8 horas e aos sábados ela trabalha 4 horas. Aí, se você fizer a conta 8 vezes 5, 40. Com mais 4 horas do sábado, 44. Isso é permitido. Ou tem empresa que dá um pouco mais de hora de almoço, que aí não conta na sua hora efetiva trabalhada, né? E aí você no sábado trabalha 8 horas. Também pode ser. Tipo, a empresa te dá, vai, 1 hora de almoço. De segunda a sexta a mais. Aí você tem 2 horas de almoço. Aí no sábado você trabalha normal, também com hora de almoço. Então, isso é comum no comércio, por exemplo. Você vê essas lojas aí. Tem loja que nunca fecha, eu acho. A Casas Bahia tinha uma vez que era ano novo, tava aberta a Casas Bahia. No primeiro dia do ano, eu falei, meu Deus, a Casas Bahia nunca fecha. Será que eles fazem lá dentro a confraternização e já fica para abrir a loja? E aí, isso é o comum, tá? Mas até voltando àquilo que a gente tinha comentado aí do Axon, de a mudança da lei, a mudança das normas, precisa olhar também, porque às vezes alguma legislação para algum tipo de função, ela pode ser alterada. E aí você pode ter uma mudança na carga horária. O governo Temer, que saiu aí há pouco tempo, ele queria. Olha, eu tô vendo a Tânia. Oi, Tânia, tudo bem? O governo Temer, ele queria mudar a carga do pessoal. Ele queria colocar 12 horas de trabalho para as pessoas. E aí seria o normal para todo mundo trabalhar 12 horas. E aí, claro, né, sindicato, um monte de gente acabou se opondo a isso, tá? Então, a gente tem o trabalho comum, 8 horas. Tem exceções? Tem exceções, a gente vai ver. Ó,
já devem até ter percebido aí quando eu falei das exceções que já tem as imagens aí, o desenho aí. O comum, quando a gente tem isso, tem o trabalho chamado trabalho em turno, né? Que são turnos que não podem parar o serviço. Imagina, tá lá, o bombeiro aí assim, ah, não, eu vou embora e depois na noite, ele vai embora no final da tarde e à noite chega o outro bombeiro, a outra equipe para trabalhar. E naquele período não pode ter incêndio, não pode ter acidente, não pode acontecer nada porque não vai ter bombeiro para socorrer. Não pode, a mesma coisa no hospital. Imagina, você está lá com o paciente, aí de repente o médico, a enfermeira vão embora, fala assim, ó, não passa mal agora aí não, que a gente só vai chegar aí o próximo médico à noite. E aí vai embora à tarde, e aí se lasca todo mundo, né? Então, existem alguns regimes que é aquele chamado 12 por 36. Não sei se algum de vocês tem pessoas que trabalham assim na família, ou se vocês já trabalharam, mas o 12 por 36 é o quê? Você trabalha 12 horas, vamos supor, hoje sábado, começa às 7 horas da manhã, vai até às 7 da noite. E aí, quando for 7 horas da noite, outra pessoa já chega para trabalhar, você vai embora, então não fica descoberto, né? Vamos chamar assim. E aí você, das 7 da noite daquele dia, você tem folga. Aí no dia seguinte você tem folga o dia inteiro até às 7 da manhã, 2 dias depois. Entendeu? Ah, o Almeida trabalhou assim. Também tem, além médico, policial, bombeiro, tem na indústria, isso é normal, tá? Nas fábricas. Quem tem aí que mora em prédio, o pessoal da portaria tem empresa que faz esse regime 12 por 36. Então tem prédio que tem 4 porteiros. Por quê? Um é o da noite, um é o da manhã ou do dia. E aí, por que que tem 4? Porque se hoje trabalha o Zé e o João, amanhã vai trabalhar o Jair e o Messias. Então, é um rodízio, é um revezamento, tá? Que acaba sendo feito. Isso também é comum. E se vocês perceberem, a indústria que a gente tem em Cubatão, ela não para, assim como o Porto, né? Não para. E aí vai acabar trocando. Ah, você gostou dos nomes, Beatriz? A Beatriz gostou dos nomes. Ah, a próxima vez eu vou falar o Axon, então. Mais fácil. Ó, e aí, claro, né? Se a gente tem o trabalho 8 horas por dia ou esse trabalho em revezamento, também podem ocorrer as horas extras, tá? Que a hora extra, ela é aquela que é além do normal do trabalho, aquilo que passa, não é permitido, gente. É bom até vocês, quem tem anotações aí, essas coisas que estão em vermelho, porque na atividade também pode ser que caia quanto a isso, tá? Não é permitido fazer antes do início do trabalho, a hora extra. O que pode ser feito? Você vai entrar às 9 da manhã. E aí, amanhã você precisa entrar às 8. Então, eles antecipam a sua entrada. E se precisa que você fique até o seu horário normal, aí eles te pagam uma hora extra, já que você entrou uma hora mais cedo. E não pode fazer aí mais de 2 horas por dia, tá? Por quê? Existe toda a questão da carga do trabalhador. Isso daí, não sei se vocês lembram na primeira agenda ou na segunda, mas eu tinha o exemplo do Taylor, que via o funcionário como máquina e tal, e aí, quando foi feita a CLT, ela trouxe algumas garantias de proteções ao funcionário. Porque senão era assim, a empresa mantinha o cara de manhã até a noite, aí no outro dia ele tinha que estar cedo lá de novo. E ao invés de contratar dois, ele só ia contratar um e tacava hora extra no cara, tá? Só um detalhe que geralmente o funcionário público, tipo médico, policial, bombeiro, eles não têm hora extra. Geralmente não. Vamos supor, o cara tá lá atendendo uma ocorrência tal,
e não pode parar. Ou o médico tá lá operando, aí tipo, vai dar 7 horas, ele vai acabar o turno dele, ele não vai largar o paciente aberto lá para vir outro médico. Então ele termina ali e aí depois eles fazem compensação quando dá, né? Porque geralmente até a polícia é difícil eles conseguirem fazer isso de compensação. Mas geralmente quando é no serviço público eles não recebem hora extra. A não ser, que eu não lembro se eu comentei isso já com vocês na semana passada, alguns concursos eles já estão saindo com o regime de contratação pela CLT. Ou seja, a polícia não, o funcionário público, ele tá ali num regime de trabalho igual das empresas comum, pode ser mandado embora de uma forma até um pouco mais fácil, mas ele tem toda a garantia da CLT. Ele tem hora extra, ele tem fundo de garantia, tá bom? Porque geralmente quando você faz concurso, você não tem fundo de garantia, quando era há um tempo atrás. Agora os novos, eles já estão colocando isso. E aí você só vai saber se tem ou não esse direito se você ler o edital do concurso. Ó, a Patrícia colocou aqui, ó, o militar não tem hora. É isso mesmo. Eu lembro a minha tia lá, que ela é enfermeira em Santos, no pronto-socorro lá, do lado da Santa Casa que tem um pronto-socorro da prefeitura, e agora também tem a UPA Central, ela já acabou fazendo 24 horas seguidas, porque não tinha enfermeiro. Não sei se a enfermeira estava doente, não sei o que tinha acontecido. Ela fez 24 horas, depois acabou fazendo mais 12, então ela ficou 36 horas dentro do mesmo plantão. É claro que lá eles têm a opção lá, dá até para tomar banho, dá para parar para comer, mas fica muito exaustivo. Imagina você fazer 3 plantões consecutivos. E aí depois ela acabou compensando em folga, mas ela não tinha hora extra quanto a isso, tá? Então, agora a gente vai entrar aí numa parte que é de cálculo, até quanto a isso que eu tô falando, tá? Cálculo de hora extra, cálculo do regime de trabalho. Eu vou fazer com vocês bem passo a passo, não precisa se desesperar, né? Vocês vão ver que é uma opção aí de trabalhar, que eu costumo trabalhar nas aulas de cálculo, bem um por um, tá? Quando eu falo um por um, é cada ponto aí por vez, para evitar que vocês se percam aí ou que tenham dificuldade. Eu vou colar a instrução aí no chat, mas é a mesma que está na tela, tá? Então, ó, imagina que você trabalha no departamento pessoal de uma empresa, na qual um trabalhador recebe um total aí de salário, né, ou verbas salariais, de R$ 1.600 por mês. E ele trabalha aí das 9 às 18, ok? Bom, no mês concluído, ele trabalhou 5 dias até às 20 horas. Ou seja, o horário dele era até às 18, durante 5 dias ele trabalhou até às 20. Calcule quanto ele deve receber pelas horas trabalhadas, registre seus apontamentos e em seguida prossiga a leitura, tá? Então, a gente vai agora ver como é que faria esse cálculo da hora extra. Ó, primeira coisa, quantas horas ele trabalha no mês? Né? Se a gente viu aqui, ele trabalha das 9 às 18. Então, qual é a carga horária desse funcionário? Qual o valor da hora recebida? Não está aparecendo? Vê aí, ô Laura. Sim, não está aparecendo. Tá, pera aí que eu vou voltar. Não, beleza. Eu tô voltando aqui a tela. Continuando aí já, né? Ah, deixa eu pegar. Pronto. Pronto. Ele vai voltar aí para vocês. É...
Voltou? Sim. Beleza, beleza. Ó, agora tá aparecendo? Tá, beleza. Então, para calcular o valor da hora extra, a gente precisa acrescentar os 50% do valor da hora, porque isso faz parte aí da, da regra, né? 4 ponto. Qual o total de hora extra do mês? Então, eu falei para vocês que ele trabalhou 5 dias até as 8, então trabalhou 2 horas a mais por dia. E aí a gente vai multiplicar o resultado do item 3, né, que seria ali o valor da hora extra que ele tem, pelo salário, certo? Então a gente vai começar a fazer que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ponto por ponto, tá? É, Quem quiser anotar no caderno, pegar aí calculadora, pode ser calculadora do celular, fica à vontade. Vamos lá. Como é que a gente vai descobrir o total de hora? Geralmente, vocês vão perceber que a carga de trabalho, a carga completa, que a gente chama, ela é de 220 horas. E aí, se a carga é 220 horas, significa que esse funcionário ele trabalha 7 horas e 20 minutos por dia, tá? E aí ela é dividida aí, né, por 30 dias. Então conta também dia útil, conta domingo, conta feriado, tá? Primeiro ponto, a carga horária, que é o habitual, são 220 horas. Aí você fala assim, ah, mas eu trabalho 6 horas por dia num comércio lá, tem, vai, a Pernambucanas faz isso, o supermercado, a operadora de caixa faz isso. Tudo bem, aí você trabalha 180 horas, aí é um pouco diferente, mas a gente está caracterizando um funcionário que trabalha a carga completa, o período completo, tá? Então, ó, para achar aí, né, o valor da hora desse funcionário, a gente vai precisar pegar o salário e dividir por 220. Isso aí tá aqui na tela, eu vou colocar aqui para vocês agora. Tranquilo? Lembrando que esse R$ 1.600, ele surgiu do enunciado que falava que ele ganhava R$ 1.600. Tranquilo? Então, o que que a gente fez? Dividiu 1.600 por 220 e achou aí a quantidade de valor recebido por hora de trabalho, tá? Vou passar, ninguém tá falando nada, eu vou pro próximo. Vai, avança. Ó, pra gente achar a hora extra, então é assim, eu descobri que eu ganho 7,27 por hora. Ok. Como eu vou saber qual é a minha hora extra? Então, para eu descobrir a hora extra, eu vou fazer os 50% aí sobre o valor do que eu ganho. Seria assim, se eu ganho R$ 10, 50% é 5. Então a hora extra vai ser R$ 15. Nesse caso, eu ganho 7,27. A minha hora extra, ó, é só eu multiplicar por 1,5. E aí vai dar 10,90. Por que 1,5? O 1 ele seria o 100% do salário, e o 0,5, que é o 50%, é a quantidade aí da hora extra, que é 50%. Então, se aqui no exemplo é 7,27 por hora, a hora extra, você multiplica, vai ser 10,90, tá? Isso vale para qualquer outro coisa de salário. Ah, ganho R$ 20 por hora. Beleza, qual é a hora extra? Você pega 20, você vai acrescentar vezes 1,5, você acrescenta metade do valor. E aí, claro, metade de 20 é 10, então a sua hora extra é R$ 30, tá? Tá vazio de novo?
Nossa, então já sei, peraí. Eu vou ingressar a reunião pelo navegador. Só eu abrir aqui pelo meu PowerPoint. Só um minutinho que eu tô chegando. Eu acho que eu até sei o problema. O problema pode ser. Bom, aqui para mim tá aparecendo até pelo navegador que eu abri. Mas eu ia falar que o problema pode ser quando o slide tem efeito de ficar passando um por um. Só um minuto que eu tô chegando nesse daí que eu tava. Pô, passei demais. Bom, tranquilo? Vê se voltou aí, gente. Voltou? No celular não aparece, no computador aparece. Ah, então, eu acho que é esse o problema. Eu coloquei no chat aí pra vocês verem. Pera aí que agora eu cheguei. No celular tá normal. Então depende muito da pessoa quando ela tá visualizando. Ó, eu vou avançar de novo aqui pra gente ver se ele vai aparecer pra vocês. Mas tá aí na tela do chat, beleza? Entenderam como calcula a hora extra? Você pega a hora do salário e faz vezes 0,15. É 1,5, desculpa. Vê se tá aparecendo aí agora, por favor. Sim, que eu tô olhando a diferença do Teams e tá aparecendo. Me fala aí, por favor. Patrícia colocou normal. Mais alguém? Aqui no computador, no celular, só está carregando aquela primeira tela do Agenda 5. Tá, no celular tá aparecendo. Sim, eu tô abrindo o meu aqui, só um minutinho. Ué, só eu preciso ver uma outra forma. Tá normal? Ô, Laura, você consegue acompanhar é, pelo slide que eu mandei no PowerPoint? Sim ou não? Vê aí. Só para eu poder mostrar para vocês se vocês conseguem visualizar ou não. Então, vamos para a terceira opção. Espera aí, gente. Vai aparecer esse treco, porque vocês precisam visualizar isso. Eu vou fazer de uma forma que eu não vou conseguir mais ver o chat, tá? Então,
Eu vou ter que abrir o celular aqui para eu poder ver o chat. Vê se tá aparecendo agora que eu vou abrir o celular e vou acompanhar pelo celular. Sim? E aí, gente, tá indo? Eu tô. Sim, beleza? Então vamos. Agora o meu bugou, professor. Tava aparecendo. Está ok pelo celular? Tô pelo celular. Aparecendo aqui uma transição de tela aqui. Aparecendo Tá. o chat. Tenta. Tava normal. Então, eu ia falar, tenta sair e entrar de novo para ver se aparece. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver o meu aqui também. Ah, e se você clicar 2 vezes em cima da minha foto? Porque eu acabei de fazer isso aqui pelo celular e ele entrou na apresentação. Tá, eu já vi aqui. Eu vou tirar mais uma vez só para a gente poder acompanhar isso daí, porque tem a lista de exercícios para vocês fazerem. Eu entendi, Tânia, agora como é que ficou. Ô, Patrícia, desculpa, a Patrícia mandou aí a foto. Estou abrindo novamente. Quem tá no celular, clica 2 vezes na minha foto que ele vai aparecer. Só espera um minutinho porque eu tô carregando aqui a apresentação de novo. É que eu saí do Teams, eu tô usando a internet para poder o navegador. Acho que agora foi aí, né? Amém, Senhor. Bom, vamos para a gente poder terminar essa explicação para vocês poderem fazer o cálculo aí. Só que agora ele não está carregando aqui no meu. Só eu encaixar o slide que estava aqui. Ah, ele me tirou da tela. Eu já entendi, ele está me tirando da tela. Última tentativa, senão eu vou tentar ver se eu abro no notebook. Ó, agora foi. Agora vai. Aqui ele pelo menos carregou. Quem não estiver conseguindo ver, clica 2 vezes em cima da minha foto aí. Sim. É como hoje eu estou em casa e aí esse computador, ele não sei o que aconteceu com esse Teams, que ele tá jogando essa tarja por cima e aí ele bloqueia. Mas ó, pelo que eu tô vendo, a mesma tela que tá aparecendo no meu computador tá aparecendo no celular. Eu vou até colocar meu perfil de coordenador depois dentro aqui dessa sala de vocês, porque aí no dia de aula eu vou acompanhar como coordenador e entro como professor no computador. Mas eu acho que é só nesse computador aqui que eu tô. Bom, beleza, foi, ó. Tranquilo? Então, voltando, eu falei da hora extra para nós
realizarmos aí a multiplicação pelo valor de 1,5, que seria os 50%, tá? O 50%, ele vai fazer parte da remuneração. E aí, se a gente pegar o exemplo aí, o exercício, ele falava que esse trabalhador, por 5 dias, trabalhou 2 horas. Alexa, clica toda vez na minha foto para ele atualizar. Porque eu tô pelo celular aqui também olhando, mas eu tô pelo computador projetando e tá aparecendo. Eu vou avançar o próximo aqui, ó. Pode ser também que seja isso. Tá? Então, no final, a gente pega 10,90, que seria o valor do salário, e vai fazer vezes 10, que é a quantidade de horas. Tranquilo? E aí agora a gente vai aqui para o vamos calcular para poder deixar para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela, que aí pelo menos dá até tempo de vocês fazerem e já olharem isso. Ó, olhem aí no chat, por favor, que eu mandei aí para vocês. Oi, se alguém precisar que eu escreva os exercícios aí, eu escrevo. Vou dar o tempo aí para vocês fazerem.